Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, você que tem nos dado a honra de nos acompanhar durante todas essas ministrações que nós tivemos do discipulado, Sermão do Monte, e agora o início dessas ministrações também falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar nos acompanhando, e eu tenho certeza que você está aprendendo mais da palavra de Deus, porque eu vou dizer para você, todas as vezes que eu abro a palavra do Senhor para estar estudando, todas as vezes que eu olho uma dessas cartas, Deus ministra ao meu coração. E você pode ter certeza que sempre teremos algo a aprender da palavra de Deus e aplicar na nossa vida. E aí, como tem sido para você a sua experiência? Hoje nós vamos ministrar a carta à igreja de Tiatira, mas nós já ministramos outras cartas. Como que tem sido a sua experiência? Espero que tenham sido experiências maravilhosas, onde você reveu os seus valores, você pôde rever o seu posicionamento com as coisas que Deus deixou para nós como igreja. Saiba disso, não basta existir com o nome de igreja, nós precisamos ver os valores que nós estamos praticando dentro dela. É um desafio para todos nós. Não é difícil abrir uma igreja, não é difícil estar numa igreja, difícil é nós sermos transformados em verdadeiras igrejas, templos vivos do Espírito Santo. E essa é a proposta. Nós estamos aprendendo justamente com as igrejas que existiram na Ásia Menor. Então, nós vamos dar continuidade às nossas ministrações. Se essa é a primeira ministração que você está assistindo, eu convido você a acessar a nossa playlist para você ficar inteirado de tudo aquilo que Jesus tem nos dado através das igrejas, as 7 cartas do Apocalipse, tá bom? Então, acessa lá, você vai ter a mensagem de introdução. Depois da mensagem de introdução, a próxima ministração é da igreja de Éfeso, onde nós vemos uma igreja muito linda, maravilhosa, que está sempre se dedicando, fazendo a obra de Deus. Tudo, olha que aparentemente nós olharíamos e iríamos aplaudir como uma igreja perfeita. No entanto, Jesus olha para ela e diz: olha, você está fazendo tudo direitinho, mas a sua motivação, você não tem mais a mesma motivação que tinha desde o início, e é a falta, a ausência do primeiro amor. A verdadeira motivação em ser igreja, em estender as mãos, em perdoar, em existir nessa terra. Então eles perderam essa motivação, e quando a igreja perde a motivação correta, que é o amor sacrificial. Não é o amor a fazer as coisas de Deus, é o amor em sacrifício por elas e alcançar outras vidas. É um amor sacrificial que nós aprendemos. Então, já aprendemos com Éfeso, avaliamos na nossa vida, como igreja, será que nós estamos motivados da maneira certa? Depois nós aprendemos também com a igreja de Esmirna, a segunda carta à igreja de Esmirna. A carta à igreja de Esmirna é a carta, dentro das 7 cartas, que é a carta que é endereçada a uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. No entanto, é a única carta que existem somente elogios, não existe uma crítica sequer. É uma igreja perseguida e uma igreja que o próprio nome já diz que é mirra, um perfume que exala do sacrifício de cada um deles, isso comparado ao sacrifício que Jesus Cristo trouxe sobre os seus ombros quando carregou aquela cruz, porque, segundo diz a palavra de Isaías 53, que a Deus todavia agradou moê-lo. Então agradou a Deus aquele sacrifício de Jesus. O nosso sacrifício como igreja não tem poder de limpar as pessoas, de salvar as pessoas, mas tem o poder de anunciar a Cristo através do nosso sacrifício, através da nossa vida, mostrando o quanto nós acreditamos nos valores, que nós entregamos a vida por aquilo que acreditamos. Aprendemos depois com a igreja de Pérgamo, que nasceu também a igreja católica justamente por esse motivo, que eles olharam e viram homens que dão a vida por aquilo que acreditam, a ponto de morrerem na cova de leões, a ponto de sacrificarem as suas vidas por amor ao evangelho. Era algo que caía bem em uma necessidade para Roma, que estava em decadência moral. Não tinha mais pessoas que davam a vida por aquilo que acreditavam. E quando Constantino vê isso no cristianismo, ele tenta trazer para ele. E aí nós entramos na carta de Pérgamo, que mostra uma igreja que é um período onde se casa um cristianismo, entre aspas, pseudo-cristianismo, mas um cristianismo com paganismo. É uma era também de um novo tempo.
Se a igreja de Éfeso representa, historicamente, muitos acreditam nisso, por isso que as cartas são contemporâneas. As cartas às igrejas do Apocalipse falam muito até os dias de hoje, porque são cartas dirigidas à igreja. Por isso que a Bíblia também, em todo o seu conteúdo, sempre ela é atual. Por quê? Porque ela fala para seres humanos. O tempo mudou, os valores mudaram de muitas coisas. Por exemplo, se antigamente, lá no passado, no início, as pessoas roubavam bois, hoje roubam carros. Mas é o roubo a essência do problema. Então nós vemos que a igreja, a Bíblia, ela sempre é atual, porque ela fala dos problemas do ser humano, o pecado, o afastamento de Deus. Assim como as cartas também são atuais, porque entendendo a igreja de Pérgamo, a carta que lhe foi escrita, nós vemos que eles casaram, fizeram aliança do cristianismo com o paganismo. Então, muitas vezes, nós, quando olhamos para a história dos dias de hoje, nós vemos que muitas vezes, muitos cenários são encontrados que poderiam receber essa carta, aonde quiseram casar o paganismo com o cristianismo, com coisas que são de outras religiões, mesclado a um cristianismo. E não precisa disso, não precisa disso. Não precisamos de estátuas, não precisamos de homens entre nós e Deus, não precisamos levantar ídolo nenhum, seja humano, seja uma imagem de escultura, não precisamos disso. Nós somos chamados a ser verdadeiros sacerdotes do Senhor e estamos posicionados com o cristianismo puro, verdadeiro, e isso é algo muito difícil de nós estarmos vivendo. Esse é o grande desafio para nós como igreja neste século, ser uma igreja pura, ser uma igreja que não está aliançada com o mundo. Isso não significa que nós não devemos amar o mundo, mas que nós devemos estar firmes nos valores do Senhor. Amém? Então, se aprendemos sobre amor com Éfeso, aprendemos sobre fidelidade com Esmirna e aprendemos que nós devemos tomar cuidado com a aliança que é feita com o mundo, querendo mudar a igreja, que esse é o grande problema. Todo o risco do líder está envolto no seguinte: preciso crescer a qualquer custo. Aí, muitas vezes, molda-se uma igreja para ganhar o mundo e não tem volta. Sabe por quê? Porque deixar a igreja solta para ser igual ao mundo, para atrair ao mundo, é muito fácil. Difícil é fazer a igreja fazer a diferença em meio ao mundo, e ela ser luz em meio às trevas, e atrair pessoas que gostam de estar nas trevas e entregarem sua vida para Jesus e estarem na luz. Ou seja, diferenças gritantes. E muitas vezes nós falhamos como igreja, porque muitas vezes estamos mundanizados. Aprendemos isso com a igreja de Pérgamo. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que não é nada menos importante, e como Jesus se apresenta para ela. Lembrando que todas as cidades têm histórias, têm valores, costumes que validam aquilo que Jesus está trazendo para eles, e eles vão entender facilmente a linguagem que Jesus está passando para eles. Eu tenho certeza que depois que você ouviu essas ministrações, eu fiz esse breve comentário sobre algumas ministrações que já se passaram, é para você contextualizar, e você percebe que encontra nos dias de hoje essas características muitas vezes em algumas igrejas, e precisamos trazer esse tempo de reforma, igualzinho aconteceu reforma protestante, que vai vir mais à frente aí, que nós vamos ver aqui em outra história de outras igrejas, né? Hoje nós vamos trabalhar a história da igreja de Tiatira, uma das igrejas que está nessa cidade. Abre aí comigo então, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Nós vamos ler a partir do número 18, amém? E eu vou procurar ler ela parte a parte, para que você entenda, porque se eu ler tudo de uma vez, aí eu vou misturar um monte de coisa para você tentar entender. Então nós vamos acompanhar, você não feche sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia aberta. Se você não estiver com ela aberta, vai anotando aí, porque é um áudio, então vai anotando as referências que forem dadas e depois você estuda, tá bom? Se você tiver uma Bíblia de estudo, como uma Bíblia de Genebra, é muito boa. Nós temos a Bíblia a cronológica, é tanta Bíblia, gente, mas a Bíblia cronológica é uma Bíblia muito boa. Nós temos a Bíblia Thompson, a arqueológica, que fala de muitas coisas. Se você for estudar através de uma Bíblia, por exemplo,
arqueológica, quando você for passar por essas cidades, você vai ter muita informação. Então, se debruce sobre livros, sobre várias Bíblias, não abre só uma, não. Tem muitas vezes que eu pego várias versões e vou comparando as versões para tentar trazer de uma maneira que você entenda melhor. Porque foram cartas escritas antigamente. O seu conteúdo fala até os dias de hoje, mas as traduções nos ajudam a compreender melhor essas verdades. Amém? Então vamos parte a parte, nós vamos caminhando, nós vamos expor um pouco esse texto, tá bom? Então vamos lá, versículo de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós vamos relembrar aqui que todas as cartas começam endereçadas aos seus anjos, que nós sabemos, quem já assistiu à primeira ministração de introdução já sabe, que o anjo significa o pastor que é responsável naquela igreja. E essa carta é endereçada primeiramente ao anjo, então Deus fala com o altar, Deus fala com o líder, e ele transmite essa verdade para a igreja, para trazer um alinhamento. Então o anjo, ele é o mensageiro de Deus que traz a palavra do Deus vivo para a sua igreja, amém? Somos mensageiros e aprenda sempre isso, nunca, jamais o mensageiro é mais importante do que a sua mensagem. Imagine só, o que é mais importante quando você recebe uma carta em casa? O carteiro que leva ela ou a correspondência? Eu tenho certeza, né? Que ainda que você tenha amizade com o carteiro, dê a caixinha de final de Natal para ele, o que mais te importa é a carta que chegou na sua casa. É o documento que você estava esperando, é o cartão que você estava esperando para ir lá gastar, não sei, né? Mas você estava esperando algo, e aquele carteiro te trouxe algo. O que mais te importa é a informação, não ele. A mesma coisa é com a palavra de Deus. O que importa não foi quem escreveu, o que importa não foi quem pregou, ou quem está pregando, o que importa é a mensagem. Então abre o teu coração, que eu possa ser, ainda que hoje não seja o seu pastor, eu estou sendo um momento seu pastor através da internet, mas talvez você tenha um pastor, mas neste momento não olha para mim não, receba, abre o teu coração, e como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então se você é a igreja do Senhor, você pode não ser minha ovelha, você pode discordar de um monte de coisa do seu pastor, de um monte de coisa de mim, sei lá, não sei, mas abre os teus ouvidos para a palavra de Deus. O homem é falho, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, ela é maior do que o mensageiro, amém? Então, cônscios disso, vamos para o seguinte, diz assim, teor da carta. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Vamos ver algumas coisas que são características dessa cidade. Primeiro, porque Jesus trabalha com bronze polido em seus pés, por que ele fala de fogo para essa cidade? Essa cidade é uma cidade que tem muitas associações de artesãos, e esses artesãos sabem muito bem o que é trabalhar com cobre, sabe muito bem a força do cobre, sabe também qual é o poder do fogo. E é interessante que Jesus se apresenta para a igreja, que é dentro de um contexto dessa cidade, se apresenta para essa igreja não como um Jesus que estava na cruz. Ele se mostra para essa igreja da mesma maneira que ele falou com João, ele se revelou para João, olhos como chamas de fogo e os pés como de latão reluzente. Se para Pérgamo, você se lembra no começo, no capítulo 1, na introdução, por isso que eu disse que é importante você entender a introdução dessas ministrações aqui que se seguem, porque no começo, quando Jesus se apresenta para João, ele se apresenta justamente dessa maneira. Por exemplo, ele tem na sua boca uma espada de 2 gumes, espada significa palavra, e quando ele manda uma carta para a igreja de Pérgamo, ele está dizendo que vai batalhar contra ela através da palavra que sai da sua boca. No caso de Tiatira, agora ele mostra para a visão de Tiatira, essa palavra que ele manda através de João, aquela visão que João teve, de olhar para os pés de Jesus como bronze polido, força, poder, que aonde pisa tem força para quebrar a pedra, tem força para resistir a um fogo também. Nós vemos que o bronze polido está aos pés de Jesus, aonde ele pisa, ele destrói tudo, não tem nada que lhe fira aos pés, e esse é um entendimento que eles têm dentro da cidade.
uma cidade também que não tinha tanta força assim, não tinha tanto poder e tanto glamour como outras cidades, embora eles viviam muito do comércio, das estátuas, viviam também do comércio artesanal, né? Vamos dizer assim. Então Jesus começa a mostrar para eles figuras de linguagens para eles entenderem. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que Jesus não é mais aquele que morreu numa cruz. Digo que ele não é mais o mesmo, não é que ele é outra pessoa, mas que agora ele não vem mais se manifestar como daquela maneira. Ele veio primeiramente, se manifestou, e eu digo que ele se humilhou, sendo Deus, tomou forma de homem. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então a humilhação dele foi desde quando ele desce dos céus e encarna, desde criança. Tem gente que pensa que Jesus foi humilhado lá na cruz. A humilhação de Deus se tornar homem, assumir a nossa forma humana, uma forma pecaminosa, embora o pecado não estava em Jesus. Fique claro isso, senão fica algumas pessoas de plantão aí querendo dizer que nós estamos falando que Jesus tinha pecado. Não, Jesus era santo, plenamente santo, 100% divino, 100% humano também, mas nele não habitava o pecado que habita em nós. Amém? Isso aí fica um outro teor para outra ministração. Mas nós vemos Jesus se apresentando para eles. E a característica da carta é muito interessante. Preste atenção nisso. Começa com tecendo bastante elogios a ela. Mas não se engane. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele vê o secreto, o oculto. Davi mesmo dizia: para onde eu me irei do teu espírito? Aonde eu me esconderei? Aonde eu fizer a minha cama? Seja lá no Seol, seja na escuridão, seja à noite, na madrugada, onde não há sequer um facho de luz. Ali será claro como o meio-dia para o Senhor. Quem poderá se ocultar aos olhos de Deus? Leva-nos a uma reflexão, sabe por quê? Nós muitas vezes nos preocupamos com o que os olhos das pessoas nos enxergam, mas poucas vezes nos preocupamos que, além de pessoas que devem nos importar, o que elas veem em nós, existe aquele olho que tudo vê, coisas ocultas, aquilo que nós somos, onde ninguém nos vê. Ali Deus está te vendo. Você não adianta fechar a porta do banheiro, não adianta fechar a porta do quarto, não adianta colocar isso filme no carro, não adianta arrancar adesivo de igreja para não te reconhecer. Deus, ele te conhece. Vou apagar a luz. Deus te conhece do mesmo jeito, meu irmão. Então saiba disso, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Era essa a ideia que o José tinha. Quando a mulher de Potifar disse: vem cá, eu quero possuir você, ele pegou e saiu correndo. Falou: não, mas só está nós aqui, José. Nunca um cristão está só. Sempre Deus está ali com ele. Sempre vai existir a presença de Deus. E ele mesmo dizia: como posso eu fazer isso? O meu Senhor não está, mas eu não vou pecar contra Deus, que sempre está aqui ao nosso lado. Esse é o teor dos olhos de Jesus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não é só onipotência, não é onisciência, ter poder para todas as coisas e conhecimento de todas as coisas, nada é novo, mas também a onipresença. Através do seu Espírito, ele vê todas as coisas. O Espírito Santo conhece o teu coração, conhece a tua dor, conhece as suas fraquezas, conhece os seus pecados, e hoje ele está dizendo para você: reveja os seus valores, reveja aquilo que preocupa o teu coração. Às vezes nós nos preocupamos com o que as pessoas veem, mas Deus vê muito mais, porque ele viu o nosso coração, ele vê lá dentro de nós. Mas é algo para somar a essa visão aqui. Versículo de número 19 diz o seguinte, começa: conheço as suas obras, mais uma, para agregar a visão de Jesus. Ele conhece as suas obras, ele conhece o que você passa pelo Evangelho, ele conhece o teu sacrifício, ele conhece quem você é. Não pense, meus irmãos, preste atenção nisso. Nunca pense na sua vida que aquilo que você está fazendo Deus não está vendo. As pessoas podem não ver, as pessoas podem não reconhecer, mas Deus, ele vê, ele não é injusto, ele é o juiz justo de toda a terra, e ele tem o peso, a balança exata. Ele não rouba no peso, ele tem a balança exata. Amém? Ele é fiel, ele é
justo. Como é bom poder descansar na justiça e na fidelidade de Deus. Esses dias eu estava conversando e aí me perguntaram assim, do que o senhor tem mais medo? Eu já tive medo de muita coisa na minha vida, sabia disso? Que tem muita coisa que rouba os nossos corações, por exemplo, medo da velhice, medo do investimento, medo do emprego. E nós como seres humanos, se formos deixar a nossa fragilidade tomar conta, porque a gente descobre que é frágil. A gente pensa que tem controle sobre a saúde, tem controle sobre o tempo, tem controle sobre a finança, tem controle sobre o trabalho, até que um dia a gente perde tudo isso. A gente descobre que nós não temos controle de todas as coisas. Eu aprendi a cada dia mais em Deus a confiar e descansar nele. Sabe por quê? Se a gente colocar a nossa fé, a nossa esperança nas finanças, vamos ser frustrados. Se colocarmos a nossa fé e nossa esperança na economia, meu Deus do céu, nem de se falar desse ano de 2020, né? Muita luta, muita dificuldade, muitas vezes fechando o mês 0 a 0, às vezes falta um pouquinho, puxa daqui, administra de lá, tivemos que remoldar os nossos confortos, né? Porque graças a Deus, Deus tem aberto a porta, nós temos ajudado bastante gente, a igreja tem se unido, uma igreja missionária, uma igreja que tem feito a diferença, graças a Deus, eu louvo a Deus, ao menos eu digo da igreja que eu sou pastor. Da igreja que eu sou líder, nós temos procurado fazer a diferença dentro da nossa pouca força, mas diante de grandes milagres que Deus tem feito. Mas nós percebemos que foi um ano, está sendo ano, né? Não sei quando que vai essa administração, acho que só vai agora em 2021, mas nós percebemos que foi um tempo de nós administrarmos. E muitas pessoas que tinham a sua esperança, tinham a sua vida descansada em seus negócios, sua vida financeira, perderam. Se viram desesperados. Aí me perguntaram, no que você tem medo? Aí eu falei assim, olha, irmão, a gente como ser humano, a gente aprende que não tem controle sobre nada. Então, se a gente for viver com medo daquilo que a gente não tem controle, a gente não vai conseguir viver. Ah, mas você não respondeu. O que é que você tem medo? Eu tenho medo de perder a presença de Deus. Mas é um medo que não é um medo com muito fundamento. Mas, na verdade, é temor de perder a presença de Deus. Porque assim, para Deus rejeitar uma pessoa, olha, irmão, tem que ser algo terrível, muito terrível. Não importa a profundidade do seu pecado. Eu aprendo com Deus que não são os nossos pecados que nos condenam ao inferno. É nós recusarmos o perdão deles. É quando nós recusamos o perdão de Deus, é que nós somos condenados. Porque quando recusamos o perdão de Deus, continuamos na prática do pecado, não nos arrependemos, e isso não gera em nós esse perdão dado por Deus, e continuamos da mesma maneira. Agora, se o nosso pecado vai lançar a gente lá no inferno, quem de nós vamos entrar? Se não for a graça, se não for o amor de Deus, se não for o sacrifício de Jesus, então é muito difícil uma pessoa perder Deus. Para perder tem que ser uma coisa muito forte. Se vemos Manassés, um rei terrível, o pior rei que houve em Israel. Você vai entender já por que eu estou falando tudo isso. Mas se você vê que Manassés queimou o próprio filho, Manassés foi um rei endemoniado, irmão. Mas, no final da sua vida, ele se arrependeu. Houve um preço muito grande, a nação pagou um preço muito grande, e o cativeiro babilônico foi gerado justamente ali naquele período. Coisas para acender a ira de Deus, e o pecado haveria de ser cobrado. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer, é muito sério. Embora Deus perdoe pecados, você pode ter certeza que Ele é fiel e Ele é justo, e Ele vai cobrar o pecado. Ah, apóstolo, Ele já está cobrando o pecado. Não, meus irmãos, não digam isso. Consequências dos nossos pecados é a colheita da nossa atitude. Agora, Adão, Deus fulminou Adão? Não fulminou. É a graça, como diz Ariovaldo, gosto muito de Ariovaldo Ramos, as ministrações dele, muitas coisas dele, eu concordo, outras nem tanto assim, mas eu gosto muito das reflexões dele, mas é uma realidade que ele resume dizendo que a graça é o perdão que sustenta o universo. Ainda que seja uma graça
comum e uma graça especial, que outro dia fica uma ministração dessa, uma graça comum que todo mundo desfruta. Tem pessoas que nem sequer querem saber de Deus, não adoram a Deus, não reconhecem como Deus, nem por isso foram destruídos, continuam respirando o ar de Deus, comendo da comida de Deus. É uma graça comum, mas a graça especial vem através de Jesus, que foram alcançadas pessoas para o reino de Deus, receberam salvação, foram alcançadas pelo amor e receberam esse amor ao invés de rejeitar. É muito importante isso. Sempre Jesus vai trazer uma palavra visando arrependimento. Quando Deus disser que abandonou, como disse lá Paulo em Romanos capítulo 1, quando fala da sociedade da época dele, é que Deus deu as costas, e aonde Deus dá as costas, irmão, vira uma bagunça. Lembra da época de Juízes, uma época terrível. E você vai entender porque eu estou dizendo quando nós falamos sobre Jezabel, tá bom? É muito sério que eu vou falar já já aqui. E a Bíblia nos diz, versículo 19, diz: eu conheço as tuas obras. Olha só que interessante, Jesus reconhece as obras dessa igreja. Olha as características que são diferentes da igreja de Éfeso. Porque logo de cara Jesus vai dizer o seguinte: eu conheço as tuas obras, ou seja, o que você faz, isso importa, né? Tem gente que diz, e deixa eu abrir aqui para você, sabia que esse foi um dos maiores confrontos de Lutero, né? Porque ele entendia que tudo era pela graça, e aí a Bíblia nos diz também sobre obras, né? Mas as obras justificam a graça. As obras não justificam que sejamos salvos, mas as obras, elas justificam a salvação sobre nós. Ou seja, aquilo que eu faço não me salva, mas aquilo que faço mostra se sou salvo. Então, até Lutero encontrou uma certa dificuldade com o livro de Tiago, falando sobre isso. E nós vemos aqui que Jesus está dizendo para eles: eu conheço as suas obras, ou seja, a minha fé tem que gerar uma atitude. Perdão, se eu não agir acreditando naquilo que eu estou fazendo, eu não acredito tanto assim. Se você diz que acredita numa coisa, você tem que viver ela, você tem que se esforçar para viver ela. Imagine só como é grande o desafio, pecadores com uma lei santa, só pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então acredite nisso. Saiba, Deus quer te ajudar com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te ajudar a vencer os seus pecados, vencer os seus desafios. Seja fortalecido em nome de Jesus. E você vai mostrar através das suas obras a sua fé. É interessante. Você já fez uma seguinte pergunta? Eu fiz uma pergunta assim para uma pessoa e a pessoa ficou meio perdida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Socialmente, qual a sua contribuição social para a humanidade? Ou seja, não é que se você morrer, a sua filha, seu filho, sua esposa ou seu esposo vai sentir falta de você pela comida que você faz ou pela conta que você paga. Não, não. Aquela pessoa que não come todos os dias no prato com você, aquilo que abrange a sociedade, aquilo que você faz, que a humanidade sentiria falta de você. O que você tem feito? E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente dentro da igreja que olha só para o próprio umbigo e não tem obras sociais, não tem ação social. A vida de pessoas que o mundo não sentiria falta nenhuma delas. Meu irmão, a Bíblia nos ensina aqui em Atos, olha, eu vou dizer para você, essas palavras, essas ministrações que eu estou trazendo das cartas do Apocalipse, eu desisti de estudar um montão, porque é muita informação. E eu estou falando daquilo que Deus vai colocando no meu coração aqui, fresquinho, para entregar para você. Sabe uma característica da igreja de Atos dos Apóstolos? É que eles caíram na graça do povo. O mundo começou a olhar para eles e ver o amor. Começou a olhar para eles e ver que eles viviam esse amor, olhou para eles e enxergou na vida deles a presença de Cristo e viu que eles se amavam uns aos outros e que eles ajudavam aos outros, tinham obras sociais. Lembra Paulo, Barnabé, Silas? Eles saíam em obras missionárias não para ganhar algo para si, eles iam à busca das ofertas para serem levadas para os cristãos que estão em Jerusalém, estão em outros lugares, precisando de donativos. Olha que interessante. Eles não estão lutando por eles estão lutando pelos outros, igual Neemias, que se importa com a vida das pessoas, embora a dele estava de boa. Será que nós, como igrejas, temos obras que justifiquem a nossa fé?
E a nossa fé está baseada na palavra. E quando nós olhamos na palavra de Deus, ela vai dizer que se nós tivermos condições de ajudar o irmão e não ajudamos, nós temos fé, mas não temos obras. E por não fazermos isso, nós pecamos. Às vezes nós entendemos na igreja que nós só pecamos quando nós fazemos aquilo que não é da vontade de Deus. Mas quando nós deixamos de fazer aquilo que é da vontade de Deus, nós pecamos também. A gente perde noção disso. Essa igreja entendeu. Por enquanto estamos só nas palmas, estamos só nos elogios. E o próximo elogio, além das obras que Jesus via, nós vemos aqui que ele vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras, mas ele conhece também o teu amor. E olha que interessante, a tua fé. Já expliquei para você. O teu serviço. Gente, uma igreja que presta um serviço para o reino de Deus. Uma igreja que cumpre o seu chamado, que cumpre a sua função, que leva a palavra ao necessitado, que vive o poder do evangelho de transformar vidas. Um altar transformado, uma igreja transformada, que transforma vidas ao seu redor. Então veja aqui uma sequência: quando eu sou transformado como líder, quando a igreja é transformada como corpo de Cristo, ela impacta o mundo. Com as suas obras, com suas ações, com o seu serviço. As pessoas dizerem assim, eu achei muito lindo, eu com mais alguns pastores, tivemos a oportunidade de conhecer um político, e aí a gente conversando com o político perguntou, mas o que vocês querem? Não, nós não queremos nada aqui, queremos orar por você, para que você seja uma pessoa de Deus, para cuidar dessa nação. Entenda isso, que a igreja não é o lugar que ela precisa, a igreja é o lugar que ela tem para dar, irmão. Por quê? Porque ela é embaixadora do céu na terra. Ela tem a solução para a vida das pessoas, ela tem solução para casamento, ela tem solução para a vida financeira, ela tem condição de transformar uma nação. É só colocar ela em prática. Quer ver a transformação da sua vida? Quer ver a transformação da sua família? Coloque a palavra de Deus em prática. É isso que a igreja fazia. Obra, fé, serviço, amor. Que igreja linda. Olha só que continua a palavra de Deus dizendo: o teu serviço, a tua perseverança. Gente, perseverança. O que é perseverança? É você iniciar algo, encontrar oposição, mas mesmo assim continuar. E toda pessoa que é boa na perseverança, ela tem algo importantíssimo que se chama resiliência. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra. Mas o que é a resiliência? Resiliência é quando você passa por uma luta terrível. Você passa por muitas dificuldades, por muitas afrontas, você chega ao ponto de se dobrar. Imagine só, para você entender o que é resiliência. Uma ventania tem uma árvore, tem uma raiz muito profunda, ok? Aí ela pega e recebe a força do vento, ela vem, desce, dobra até o chão. Quando o vento passa, ela volta para a mesma posição. A mesma coisa uma pessoa resiliente, passa o vento das dificuldades, passa as lutas sobre a vida das pessoas, a pessoa enverga, aleluia, mas ela não quebra, ela não desiste, ela volta ao seu mesmo estado. Aí as pessoas olham e falam assim: rapaz, eu pensei que você ia morrer, eu pensei que você ia desistir, aonde estava o seu Deus? E você vai dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou firme na palavra de Deus, eu sou resiliente, porque eu sei que o choro pode ser a noite inteira, mas a alegria vai vir pela manhã. Resiliência, saber passar pela tempestade, mas não mudar o caráter. Estar dentro do barco, ainda que ver as ondas açoitando o barco, mas conseguir olhar para Jesus e dizer: Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu escudo, eu vou descansar em Ti, porque o medo existe, mas nós vencemos o medo. Eu acredito que quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja de Esmina, que compreende um tempo de grande perseguição, eles não eram melhores do que nós, eles só eram mais resilientes, eles só eram mais cheios do Espírito Santo. E se queremos ser uma nação, queremos ser uma igreja diferente, precisamos ter o poder de resiliência. Ninguém pode parar um cristão.
ele é resiliente, ele não desiste. E isso ganha aplausos de Deus. Sabe por quê? Na hora das nossas dificuldades, nós mostramos onde está a nossa raiz e em quem nós temos crido. Aleluia. Vamos lá. Diz assim, preste atenção nisso. Além da tua perseverança, eu conheço as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Meu Deus, preste atenção. Existem pessoas que começam e param. Elas não progridem. Existem bebês espirituais, nasceram, mas estão com problema de crescimento. Por quê? Problema de alimentação. Nós sabemos que o leite, nós sabemos que existem alimentos específicos para o crescimento de uma criança. Se negarmos à igreja de Jesus Cristo o verdadeiro evangelho, não dando a eles, não dando a nós um crescimento sadio da palavra de Deus, nós só criaremos bebês espirituais. E muitas vezes nós olhamos para as igrejas e vemos muitos bebês espirituais que aceitaram a Jesus, entregaram a vida para Jesus, mas não se posicionaram com o evangelho. Não há crescimento. A Bíblia nos ensina que nós devemos desejar o leite racional e por ele nós irmos crescendo a cada dia. Ou seja, cristianismo não é nascer e permanecer como criança. Cristianismo é nascer e crescer para ser a estatura de Cristo. Efésios capítulo 4 nos diz isso. Para que não sejamos mais meninos levados de vento de doutrina para lá e para cá, mas que nós, através dos 5 ministérios, apóstolo, pastor, mestre, evangelista e profeta, acertei os 5, através desses 5 ministérios, produzir maturidade nas pessoas. 5 ministérios que não atuam para maturidade, para crescimento, está defeituoso. É uma máquina que não tem engrenagem, é uma máquina que não está funcionando. Então precisamos agir dessa maneira, trazer transformação, produzir através da obra, apresentar serviço, transformar vidas, viver em amor e fazer com que as nossas obras, elas sejam a cada ano que passa maior. A igreja crescendo, mas crescendo não somente em número de membros, mas crescendo quantitativa e qualitativamente. Irmãos, preste atenção. A igreja de Atos dos Apóstolos era exatamente esses dois lados. Crescia quantitativamente e qualitativamente. Eles cresciam. O que significa isso? Muita gente se convertia, mas muita gente que se convertia tinha qualidade de conversão. Este é o grande problema dos dias de hoje. Pessoas que se convertem com um evangelho que não traz conversão. Aí as pessoas não se converteram direito, não têm a qualidade. Aí fica quantitativamente, ou seja, uma igreja inchada. Um pseudo-cristianismo inchado, que não traz transformação de vidas, não traz resultados, tem aparência de que vive, mas está morto. Opa, estou pegando a pregação da próxima igreja e trazendo para agora. Não, mas a gente vai chegar lá. Uma igreja que tem aparência de beleza, é tudo lindo, mas na verdade está morta. A gente vai trabalhar esse tema já já. Aguçou o coração, né? Eu desejo de ouvir a próxima, então não perca a próxima ministração, você vai aprender com a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que essa igreja, ela começa timidamente, mas ela permanece crescendo. Ela está o quê? Em ascensão, ela está sempre crescendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, imagine só a ilógica de você pegar aqueles jumbão, aqueles jato, aqueles aviões enormes, a propulsão que ele tem para subir cada vez mais alto. Mas ele só tem força para subir, ele não tem força para se manter lá em cima. O cristianismo precisa ser assim. Você começa, sobe e continua lá em cima. E cada vez mais alto, e cada vez mais alto. Sabe por quê? Porque nós voamos nas asas do Deus Altíssimo. É porque nós estamos fortalecidos nas asas do Deus Altíssimo. Como ele disse para o povo de Israel, nós não voamos alto porque nós temos asas, nós voamos alto porque nós voamos nas asas do Deus Todo-Poderoso. Aquele que se cansa, aquele que se fadiga, somos nós, mas não é o nosso Deus. Mas ele renova a força do
cansado e faz com que eles voem como a águia. A palavra de Deus nos diz que Deus apresentou para o povo da seguinte maneira: eu vos levei sobre as minhas asas e nós vencemos o Egito. Imagine isso, irmão. Deus colocou o povo de Israel nas suas asas. Já viu aquelas asas gigantes da águia? Deus colocou sobre as asas dele e foi guiando o povo, foi voando com o povo. Preste atenção nisso. Nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de luta, saiba, esteja nas asas do Senhor, voando alto, permaneça, esteja firme. Nós vemos que essa igreja, além de permanecer na doutrina, além de permanecer, não mudar o seu caráter, não mudar a sua força de trabalho, agora nós vemos que eles continuam subindo, continuam crescendo a cada dia mais e mais. Cresça em nome de Jesus, voe alto. Sabe que o teu Deus é o Deus que está nas alturas. Deus é Deus de montes, Deus é Deus de vales, mas Ele faz do seu trono sobre o alto os céus. Amém? Então entenda isso na palavra de Deus. Eles estavam permanecendo firmes, mas eles estavam crescendo nas suas obras. Deus estava com eles. Deus estava fazendo eles crescer. Eles cresciam na obra social, eles cresciam no trabalho da igreja, eles cresciam no amor. No entanto, ai meu Deus, às vezes a gente queria que fosse tudo de bom, né? Às vezes a gente queria que fosse tudo na paz, que Deus só batesse palmas para nós, mas os mesmos olhos que vê a qualidade são os mesmos olhos que vê os defeitos. Ai, meu Deus. E aí Jesus, por mais que viu os elogios, por mais que ele teceu os elogios para essa igreja, diante de tudo aquilo que eles faziam, existia um ponto que eles precisavam rever os seus valores. Uma cidade que foi alcançada, pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas foram impactadas pelo Evangelho. Sim, mas sempre aonde existe o impacto do Evangelho, vai existir algo que Satanás vai querer entrar na igreja e bagunçar. Meu Deus. Nós vemos que, até lá em Atos 16:14, uma mulher que chama Lídia, ela era vendedora de púrpura dessa cidade, se converteu através das ministrações dos apóstolos. Nós vemos que a cidade estava sendo alcançada, pessoas estavam sendo alcançadas, mas mesmo assim, Jesus olhou e viu todas aquelas características lindas, maravilhosas, de aplaudir. No entanto, nós percebemos aqui que Jesus também enxergou algo. Jesus enxergou algo nessa igreja. E o que será que Jesus enxergou? Vamos à palavra de Deus, versículo de número 20. Embora eu tenha todos esses elogios para vocês, diz assim a palavra: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meu Deus do céu, vamos falar sobre essa mulher. Deixa eu dizer para você, deixar bem claro, que essa mulher aqui não é uma reencarnação, ok? Não é uma reencarnação de uma mulher que está lá dentro da igreja de Tiatira. Não sabemos também se existe uma mulher ali dentro. Preste atenção, gente, olha, preste atenção no que a palavra vai ministrar para nós hoje. Vai abrir os seus olhos, tá bom? Mas diz a palavra que tem uma mulher chamada Jezabel. Agora nós não sabemos, a Bíblia não afirma para nós
se é um espírito regente, que era o mesmo que estava sobre a Jezabel de 1 Reis, ou se é uma mulher que chama realmente Jezabel. Ponto. Até aí isso não muda nada o contexto. Sabe por quê? Porque existia uma mulher ali dentro daquela igreja que ela levava as pessoas de dentro da igreja. Gente, eu não estou, olha, preste atenção nisso. Eu não estou pregando, a Bíblia não está dizendo para uma mulher que faz parte de uma cidade. A Bíblia está sendo escrita, a carta está sendo endereçada ao anjo, e o anjo está lendo essa carta para a igreja. O que significa que essa Jezabel, esse espírito regente de Jezabel, estava atuando dentro da igreja. Pai eterno, uma igreja crescendo, uma igreja no amor, uma igreja sempre em ascendência. As obras agora são maiores do que aquelas que começaram. Abriu a brecha para uma mulher dominar dentro da igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para não acharem que eu estou com uma pregação machista. Cláudio Duarte, ele tem uma definição que eu acho perfeita. O homem banana e a mulher abacaxi. É a história da Jezabel e a história de um rei chamado Acabe. Essa história que nós vamos ver aqui, que eu acabei de ler para você, são atitudes, posicionamento que essa mulher que exercia alguma liderança dentro da igreja, ela influenciava as pessoas a se prostituírem, ela influenciava essas pessoas se prostituírem não somente física, mas espiritualmente. Lembre-se que é uma cidade de artesãos, preste atenção no que está acontecendo, não é fora, preste atenção, não é fora da igreja, é dentro da igreja. E ela leva muitos seguidores, ou seja, é uma mulher que influencia pessoas, uma mulher que influencia pessoas, uma mulher que influencia liderança. Uma mulher que leva as pessoas a se prostituírem com os seus ídolos, com os seus deuses. Na verdade, nós vamos perceber que as características que estão acontecendo dentro da igreja de Tiatira são características que têm tudo a ver com o espírito demoníaco que usa a vida de uma mulher chamada Jezabel lá no Antigo Testamento. Deixa eu ler com você rapidamente, só a nível de conhecimento, para você ter um entendimento do que é que a palavra de Deus está dizendo. Lembre-se, é um espírito regente, é um espírito que exerce influência. Olha que interessante isso. Podemos ser uma igreja que tem trabalho, podemos ser uma igreja que tem amor, podemos ser uma igreja que está em ascendência e crescendo, mas precisamos abrir os olhos para a prostituição que existe dentro dela. E existem outras coisas que estão acontecendo que essa Jezabel promove, que é um espírito de divisão dentro da igreja. Às vezes as pessoas pensam que o espírito de Jezabel é somente de insubmissão ao marido. Não é, é de insubmissão a uma liderança. É de uma insubmissão, e esse espírito pode agir através de homens também, de não submissão a uma liderança, a um altar dividido, a pessoas perdidas, a pessoas a idolatria, de idolatrar o seu próprio ventre. Nós sabemos que idolatria é idolatrar o próprio ventre. Então nós sabemos que essa mulher Jezabel, ela é terrível, ela levou o povo a se prostituir. Essa Jezabel é aquela mulher da história de Elias, que uma palavra dela, veja o poder, a influência que essa mulher tinha. Ela tinha os seus profetas particulares, os seus sacerdotes particulares, que adoravam a Baal, sacrificavam a Baal, e Elias, ele chega num contexto desse, dizendo, olha, se Deus é Deus, adoremos a Deus, se Baal é Deus, então nós vamos adorar Baal. E ali nós vemos que ele levanta um sacrifício a Deus, Deus se manifesta e Baal não, mas essa mulher manda um recado quando Acabe, seu marido, rei de Israel, vai lá e diz para ela, olha, você não está sabendo, Jezabel, o profeta Elias foi lá e matou os seus profetas, e Baal não respondeu nada. E a Jezabel era tão endemoniada a mulher, que ela diz o seguinte, olha, que os deuses me façam pior, se hoje mesmo não matar esse homem. Ela nem falou para Elias, contaram para Elias, rapaz, Jezabel está querendo tua cabeça.
ele fica apavorado. Um homem, preste atenção, olha, já vi igrejas onde uma mulher bate o pé, até o pastor fecha a boca. Já vi igrejas onde, ao invés de ter uma liderança para a família, tem uma liderança familiar. É diferença. Uma liderança para a família é um trabalho para famílias. Uma liderança familiar é onde a liderança e a família do pastor é quem manda, mesmo que estiver errado, ninguém pode falar nada. Espírito de Jezabel, isso daí. Não pense, mais uma vez eu repito, não pense que o espírito de Jezabel age somente em mulheres. As pessoas pensam, olha, a pessoa se veste como uma Jezabel porque ela gostava de pintar os olhos, de seduzir, trabalhava com sensualidade, segundo diz a palavra de Deus, ok? Então, era um espírito de sedução que havia naquela mulher, uma feiticeira. Ela adorava a outros deuses. Eu quero mostrar para você não achar que eu estou inventando isso na minha cabeça. Tem que ter base bíblica, não é? Todas as nossas pregações têm que ter base bíblica, senão é nosso pensamento. Nosso pensamento perto da verdade da Bíblia não é nada. O que importa é a verdade, o contexto da palavra. E o contexto da igreja de Tiatira, a apresentação desse espírito que está querendo dividir a igreja, atrapalhar o crescimento dela e tirar Jesus da jogada, está aqui. Abre sua Bíblia comigo, se você quiser abrir ou se quiser anotar. 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 29. Olha só. Capítulo 16, versículo 29 diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa do que todos os que foram, como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Presta atenção, Acabe, rei de Israel, ele já pecava andando nos caminhos de Jeroboão, idolatria. Para não estender, só resumo para você, idolatria era o caminho de Jeroboão. Lembre-se da divisão das tribos, reino do sul, reino do norte, reino de Judá, reino de Israel. Nós vemos aqui que Acabe é rei de Israel. Nós sabemos aqui na palavra de Deus que Jeroboão, ele faz mas de novo, gente, para você entender, a idolatria não sai de dentro do coração do povo de Israel. Eles saíram de dentro do Egito, os egípcios adoravam a vaca. Quando eles estão no deserto, Moisés demora para voltar, eles vão lá e fazem o quê? Um boi. Não é coisa, é uma divindade para o Egito. Sai um boi. Olha a ideia. Quando há divisão do povo, Jeroboão com ciúmes vai lá e faz um templo rival também e coloca bois para sacrificarem a eles. Idolatria. Afastar-se dos valores de Deus, adorar a outros deuses, isso é abominação para Deus. Idolatria é abominação. Aí é que diz a palavra que além dele fazer isso, ele peca mais ainda. Cuidado com quem você casa. Às vezes a gente fala, não tem importância. Não tem importância com quem a gente case, porque religião não tem nada a ver com casamento. Até o dia que colocar teu filho para ser sacrificado, você vai ver se só tem diferença ou não tem. Até o dia, apóstolo, mas... Ó, irmão, é que tem coisas que é mais forte assim. Mas se você for para alguns lugares de muita feitiçaria, existem lugares que eles sacrificam até os próprios filhos, tá bom? É que no Brasil, se tiver isso, é muito oculto. Mas tem lugares que crianças somem, pessoas somem, do nada. Ó, irmão, vigia. Tem coisa diabólica por trás de muitas dessas coisas, além de tráfico de órgãos, viu? Só para você saber, para você refletir um pouco. Às vezes a gente fecha a mente e fica fechadinho no nosso mundo aqui, ó, enquanto tem muita coisa acontecendo fora. Abre os seus olhos. A idolatria, o demônio tem agido fortemente em muitos lugares aí, tá bom? Vai por mim,
Você pesquisar um pouquinho de missionário, missiologia, evangelização, você vai ver. Pesquisa Portas Abertas para você ver perseguição. Você vai ver se eu estou falando besteira ou se não é uma realidade. Tem coisa medonha por aí. Mas diz a palavra aqui que essa mulher aparece no contexto aqui e ela se casa com o Acabe. Já não bastasse a idolatria de Acabe, agora ele arruma uma mulher endemoniada para casar. Olha só, irmão. Ah, apóstolo, você está julgando. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou afirmando que julgo desigual traz problemas. Enquanto você namora, a pessoa diz assim: ai, pode ir na igreja, não me incomoda. E depois, quando você for estar casado com essa pessoa e você for compartilhar os valores de Deus, e a pessoa não acredita nos valores de Deus, com quem que você vai compartilhar? Se os dois se tornam uma só carne, e aí o que aconteceu, irmão? Acabe se tornou uma só carne com essa endemoniada. E olha o que aconteceu, uma só carne com quem ele se aliançou. Gente, vem cá comigo aqui. Só para nós aqui, a boca miúda. Quantas pessoas não estavam na igreja e disseram: eu vou namorar com aquela fulana ou com aquele fulano para trazer ela para a igreja. Quem levou embora? Desculpa, só refletir. Fecha parênteses. Vamos nós aqui. E aí diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 16, é a história dessa mulher que a gente estava lendo aqui. O versículo de número 31 diz assim: como se fora coisa de somente andar, ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Eti-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a quem? A Baal, e o adorou. Levantou o altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes deles. Gente, o cara já estava ruim na foto, piorou, casou com a endemoniada da Jezabel. E ela leva o povo a se prostituir. Ela tinha os seus sacerdotes particulares. Sabe o que está significando isso? Divisão dentro da igreja. Espírito de Jezabel. Quando tem um líder e vários líderes ficam fazendo picuinha e rodinha para montar povinho, para depois ir embora, montar a igreja. Todas as vezes que se reúnem para falar do líder, falar mal do líder, é espírito de Jezabel. Porque traz divisão. Quando pastores querem fazer o seu grupinho, o seu sacerdócio particular, quando líderes querem levantar igrejas para seu próprio benefício, para alegrar o seu ventre, idolatria. Apóstolo, mas tem muita igreja que ganha muitas almas. Ganha o quê, irmão? Ah, mas tem muita gente, você está querendo julgar, apóstolo, que tem muita gente que vem para a igreja e não são ganhas. As pessoas podem ser ganhas, vir para a igreja. Existe muita gente sincera dentro de igrejas, de pastores que não são líderes, comprometidos com a verdade. Sabe por quê? Tem idolatria, quer roubar da glória de Deus, quer fazer as coisas em nome de Deus, mas com outras intenções. Credo, apóstolo. Irmão, você acha por que Jesus disse que lá naquele último dia, muitos vão dizer para ele: ah, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, fiz isso e aquilo. Como o Senhor disse para mim que não me conhece? Apartai-vos de mim, eu não tenho relacionamento com você. Não se preocupe com aquilo que Deus faz através de você. Se preocupe com o relacionamento que você tem com Deus. Essa igreja perdeu isso. Ela se esqueceu do relacionamento. Perdão, preciso corrigir, né? Nós vamos ver aqui que existiam duas alas. A ala dos seguidores de Jezabel e a ala dos seguidores de Cristo, do Evangelho. Uma igreja que tinha uma ala que era apóstata, uma ala que era idólatra e uma ala que procurava fazer a vontade de Deus. Então nós percebemos que essa palavra está sendo direcionada de elogio para uma ala e de repreensão para outra área. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Já que falamos como que é que essa Jezabel trabalha, trazendo divisão, prostituição, espírito de sedição, partidarismo, divisão na igreja, porque a Bíblia diz, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma coisa que Deus abomina, aquele que semeia contenda, irmão, abomina é coisa
que Deus não consegue olhar sem ter uma atitude. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Falei, pronto. Semeia contenda entre irmãos. Ai, sabe aquele irmão lá, não anda com ele, não se envolve com ele não. Matando os irmãos no coração dos outros. Espírito de Jezabel. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas a palavra vai nos ensinar mais aqui, ó. Vamos lá voltar. Já que falamos um pouquinho da Jezabel, vamos para Apocalipse agora, para você ver o que é que acontece. Porque essa Jezabel foi cobrada. A bicha era tão má, era tão endemoniada, que até os sacerdotes dela não gostavam dela. Sabe por quê? Tem pessoas que servem umas às outras aí, colocam o homem na idolatria, mas às vezes nem aquela própria pessoa que está do lado dela concorda com o que a outra faz. Só está sendo influenciado. Interessante que, olha, presta atenção nisso que eu vou dizer. É interessante que toda pessoa que causa divisão, ela não é revelada. Ela sempre vai comendo que nem a ferrugem, aos poucos. Ela vai contaminando, ela se faz de amiga, ela abraça as pessoas, ela traz as pessoas para perto, até que depois dá o bote. Espírito de Jezabel, demônio puro. Tem muita gente endemoniada dentro da igreja. Aposto, que negócio é esse? Pessoas endemoniadas dentro da igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que é difícil mandar embora um demônio que está lá? Se daí você vem e manda embora, irmão. Difícil é aquele que está na boca das pessoas, que com uma boca amaldiçoa e com outra boca abençoa. Difícil é mandar o demônio que fica calado dentro da pessoa, que fica lá na porta esperando a pessoa sair daqui, rouba a mente dela, rouba os valores de dentro dela. Aquele demônio que você não vê ele fazendo algazarra nenhuma, mas vê ele trabalhando em silêncio, destruindo a vida das pessoas. Esse demônio silencioso, esse demônio que as pessoas ficam semeando contenda, esse demônio que está nos altares muitas vezes, que está corrompendo a igreja, que está destruindo o povo de Deus, porque o povo de Deus, ao invés de viver o amor e a união, fica aceitando espírito de contenda, de facção, de divisão. A palavra de Deus está condenando, e Jesus vai dizer: eu vou prostrar ela de cama. Preste atenção nisso, não mexa com o povo de Deus, porque Deus mesmo vai tomar uma atitude. Deus mesmo vai colocar de cama essa prostituta Jezabel que entra nas igrejas e vai semeando e vai levando após si seguidores, os seus filhos, porque ela tem filhos ainda endemoniada. Tem um monte de demoninho que vai atrás, sabe por quê? Ela vem trazendo a divisão e vem com a sua corja atrás, semeando, e quando nós toleramos o espírito de Jezabel, traz divisão na igreja. Não tolere, por isso que eu gosto daquele livro que eu passei para meus discípulos ler. Lealdade e deslealdade. Tem que ler. Se não está junto, vaza. Se está junto, abraça a causa. Porque se não estiver junto, o espírito de Jezabel entra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É forte ou não é essa daqui de hoje? É forte, não é, Fabinho? É forte isso daqui. É forte demais. E aí Jesus vai dizer: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Talvez você que está me ouvindo seja líder. Talvez você que está na igreja e nem líder é, mas você faz seus grupinhos de oração para ficar falando da vida dos outros. Espírito de Jezabel. Irmã, eu vou falar para você porque eu confio, então eu vou falar da vida do irmão para a gente estar orando. Não precisa. Deus não precisa que você conte para ele da vida do irmão para Deus agir. Irmão, vou contar para você só a título de oração. Aquele irmão está na prostituição. Olha, ele traiu a mulher dele, traiu o esposo dela. Olha, ore por causa disso. Mas eu não estou fazendo fofoca, eu só estou contando para você orar. Está fazendo fofoca? Sim. Está semeando. Aí o outro sempre tem um amigo, né? Um amigo sempre tem um outro amigo. Eu vou contar para você porque você é minha amiga. Aí o outro amigo sempre tem um amigo. Quando vai ver, a igreja está enferma, com câncer, levando o corpo que não será o de Cristo à morte. E aí Jesus diz aqui, vou ler para você. Você está achando que isso é uma ideia minha? Eu estou com a base da palavra de Deus, irmão. Vai recebendo aí, Diz assim, eis que a prostro de cama, tem gente enferma na igreja por causa disso. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. O que é adulterar, irmão? É quebrar aliança. Existe aliança que você quebra com o homem, já era. Quem quebra aliança é o quê? Infiel. E o infiel tem parte com quem? Com Deus? Não preciso pregar mais, né?
A gente podia parar por aqui e falar assim, meu Deus, será que a gente vai para a próxima carta? Meu Deus do céu. Mas diz o seguinte, olha, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. Caso significa que há uma oportunidade. E presta atenção nessa oportunidade hoje para a sua vida, amado irmão e irmã. Olha só, caso não se arrependam das obras que ela incita, ela não somente pratica, ela impulsiona, incita as pessoas a praticar aquilo que ela pratica. É a laranja podre que contamina as outras. É o pecado de influência, é o pecado de Acã que é tolerado na igreja, é tolerado no altar e influencia as pessoas. Aí você perde paz como líder. Se você está me assistindo essa ministração, me assistindo como líder, seja você o líder interino, o pastor, o fundador de uma igreja, seja você líder de um dos ministérios da igreja, não tolere Jezabel. Ainda que você perca o maior dizimista, ainda que você perca famílias que causam divisão, você precisa servir a Deus em paz. Manda Acã embora. Deixa Acã embora, porque quando Acã ele contamina todo o arraial, e o arraial todo perde, irmão. Tem que fazer que nem Josué. Você não sabe que é Acã? Procura no livro de Josué. Josué vai lá e perde a batalha, ele vai falar com Deus, ele perdeu a batalha de Ai, tem alguma coisa errada, e Deus diz, o povo de Israel pecou, até que ele descobre que Acã tinha pegado aquilo que era maldito, e amaldiçoou todo o povo. Não pega aquilo que é maldito, aquilo que Deus disse que não é bênção, aquilo que Deus amaldiçoou, não tenha no meio da sua vida, não tenha na sua casa. Tem gente que tem Bíblia roubada, tem gente que tem instrumento roubado. Isso afasta a presença de Deus, irmão. Nem que, não, mas é para adorar a Deus. Para. Quando foi que houve outro erro disso? É para adorar a Deus. Não pega violão roubado, irmão. Como que pode uma pessoa pegar um nó, entrou dentro de uma igreja, roubou um violão e vendeu para um pastor? Está desviado, irmão. Vigia. Você está trazendo maldição. É uma coisa roubada para dentro da igreja. Ah, mas é para Deus. Você acha que Deus precisa disso? Dá uma coisa roubada para Deus. Como é que eu vou poder estudar uma Bíblia de estudo que eu roubei de alguém? Tem noção um negócio desse? Mas o pecado insensibiliza as pessoas que nem lepra. Aí quando vai ver, a gente está todo perdido. Meu Deus, quanta coisa, né? Meu Pai eterno. É muita riqueza na palavra de Deus, gente. Eu fico em choque. E a Bíblia ainda diz assim, ó: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Preste atenção nisso. Ele disse, eu sondo mentes e sondo corações. Sabe o que significa isso? Ele conhece o mais íntimo dos seus sentimentos. Deus conhece o mais íntimo dos seus pensamentos. Deus sabe por que você largou o emprego para servir a Ele, sabia disso? Deus sabe por que você está no altar. Deus sabe por que você bajula o seu pastor. Deus sabe por que você fica na igreja fazendo medinha em grupinho. Deus conhece a sua mente maligna, endemoniada. Deus conhece o teu coração desviado. Deus conhece as suas intenções, e um dia Ele vai chamar você para conversar, e Ele vai cobrar suas ações. Por quê? Suas ações nada mais são do que a revelação do seu mundo interior. Aquilo que você fala, aquilo que você age, aquilo que você semeia, nada mais é do que o seu mundo interior, nada mais é do que os valores que existem dentro de você. Eu comentava com uma pessoa o seguinte, que todos nós como seres humanos, dizendo eu de mim também, todos nós somos maus. Segundo diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3, diz que todas as pessoas não têm justiça própria diante de Deus. Todos são pecadores, a sua garganta é um sepulcro aberto. Coisa é feia, irmão, coisa é feia, todos nós. Mas tem pessoas que se entregam ao mal, praticam o mal consciente, querendo o resultado. Meu Deus do céu. E o pior, dentro da igreja tem gente assim, que promove a queda do outro, promove a queda de um líder para poder tomar o lugar dele. Isso é demônio, irmão. É demônio dentro da igreja. Ninguém vai tomar aquilo que Deus te deu. Tem gente pedindo para fazer agenda, pelo amor de Deus, para ir nas igrejas. E como é que é Deus que está enviando? Ô irmão, me leva lá para pregar na sua igreja. Irmão, tá doido o negócio. É difícil ter pessoas que você tem aliança para trazer elas. Está alimentando o seu povo. Não pode ficar jogando qualquer coisa no altar, não.
Ah, mas aquela pessoa é famosa. Ué, você está atrás de fama ou você está atrás de Cristo? Você está atrás de agradar homens ou agradar a Deus? Reveja os seus valores, pastor. Reveja os seus valores, líderes. Porque Deus vai chamar o anjo para trocar ideia. E eu estou falando isso com temor, porque Deus vai me chamar para trocar ideia também. Vai falar comigo. Vai pedir contas do rebanho que Ele colocou nas minhas mãos. É algo muito sério. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nós. Versículo 24. Está dentro do tempo que a gente grava aí, Jesus? Está dentro do tempo, né? Não, o pessoal não aguenta mais, o pessoal fala, é muito longo, eu não vou assistir tudo isso de pregação, não. É só para quem quer ser edificado mesmo. Vamos lá, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Opa! Tem gente séria dentro da igreja. Tem gente compromissada com a palavra de Deus, irmão. Tem gente que ama reino. Tem gente que não está sendo enganado. Tem gente que está posicionado com a palavra de Deus. Tem gente que está conservando a fé. Tem gente que não mudou os valores. Tem gente que está fechado com a palavra de Deus. Uma igreja com dois tipos de pessoas. Olha. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Opa! Cuidado na batalha espiritual. Tem gente que vê demônio em tudo. Tem gente que quer fazer tese, mestrado em demônio, de conhecer as profundezas de Satanás, conhecer o ocultismo dentro da igreja. Coisas que são feitas, não vou nem citar religião para não falar que eu estou sendo preconceituoso. Coisas de ocultismo, coisas de livros de tipo São Cipriano, coisinha assim, coisa forte, de livro de magia, gospel. Ah, irmão, que negócio é esse de na igreja fazer oração de amarração de amor? Ah, vou orar para que Deus traga aquela pessoa. Ei, amor passa pelo livre-arbítrio, meu irmão. Ah, vem fazer trabalhinho evangélico não, que não existe não, querido. Não, eu preciso conhecer a profundeza de Satanás para lutar contra ele. Tem gente ficando empolgada em conhecer o inferno, meu irmão. Fica preocupado em conhecer o céu, querido, porque o inferno não é meu destino, não. O meu destino, o seu destino é o céu. Eu quero saber de onde eu vou passar a eternidade, não do inferno que Deus me livrou. Ah, mas é para que eu tenha medo. Se você tem medo de Deus, você não o ama. Não, apóstolo. A Bíblia nos diz que o amor lança fora todo medo. Você precisa conhecer Deus como Pai. O seu pai pode ter sido um carrasco, então a gente não pode muito colocar o pai, ser humano, como exemplo. Mas não venha transferir para Deus as coisas humanas não, porque Deus é bom, Deus é o Pai da bondade, Ele é perdoador, Ele é aquele que estende a mão ao necessitado, ao aflito, ao cansado, aquele que não tem apoio, aquele que é desprezado. Deus, Ele ama o pecador, Ele não concorda com o pecado, mas Ele ama o pecador. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, o sangue de Jesus tem poder de te purificar e te fazer mais alvo do que a neve. É o que a palavra de Deus diz para nós. É só gerar arrependimento. É só você aceitar a palavra que Deus está falando no teu coração. Então largue esse negócio de você ficar perdendo o seu tempo dentro da igreja com ocultismo, querendo conhecer as profundezas de Satanás. Vai conhecer as profundezas de Deus através do Espírito Santo, irmão. Vai se perder com as coisas do diabo, não. Vai meditar naquilo que é glória. Eu tenho algo de leitura comigo. Respeito quem lê qualquer coisa. Eu só procuro ler aquilo que edifica. E não é tudo aquilo que eu concordo. Por exemplo, cito, Augusto Nicodemos, ele tem um livro muito bom. E ele também tem várias pregações que ele não concorda com a existência de apóstolo. Ok, direito dele. Continua amando ele e continua acreditando que ele é homem de Deus e tem uma pregação de mestre. Parabéns, mestre Nicodemos. Ponto, não tem problema nenhum com isso. Eu vou gastar meu tempo, mas na verdade eu vou estar investindo meu tempo com boa leitura, coisas que edificam, coisas que me abrem a mente.
Ministrações, eu estou falando de irmãos nossos batistas, irmãos nossos presbiterianos, pessoas que têm ministrações maravilhosas, outros pastores, né, interdenominacionais, que não são de igrejas históricas, que saíram delas, e hoje têm seus ministérios que Deus entregou em suas mãos. Pastores que muitas vezes a gente não consegue entender todas as coisas e concordar com todas as coisas, mas uma coisa a gente concorda: que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, que Jesus é aquele que nos chamou para viver a sua vontade e nos dedicarmos para mostrar o amor dele à humanidade. Pessoas que têm trabalhos sérios, como vemos trabalhos, por exemplo, sociais de Ariovaldo Ramos, Neil Barreto, um homem maravilhoso, prega muito. Tantas pessoas que são ícones, bênção de Deus. Para que ficar perdendo tempo em descobrir o trabalho de Satanás, irmão? Ele só tem um trabalho: matar, roubar e destruir a nossa vida. Se aprofunde nas coisas de Deus, se encha das coisas de Deus, não abra brecha para Satanás não, deixa ele para lá, irmão. Ah, apóstolo, mas você não pode subestimar o seu inimigo. Eu não estou subestimando ele é milenar, tinhoso, ligeiro, está ao derredor de todos aqueles que estão servindo a Deus, inclusive de mim, querendo me derrubar e querendo derrubar vocês. A vida é um tabuleiro de xadrez. A luta do nosso dia a dia é um tabuleiro de xadrez com Satanás, irmão. Por isso você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Neemias só chegou ao final da construção porque ele não perdeu o foco. Quando Sabalate, Tobias, Gesem chamava ele e falava assim: vem cá, vem aqui conversar com a gente, vamos lá no templo, não, vem cá para a gente conversar. Eles queriam tirar os olhos de Neemias, e Neemias disse o quê? Eu estou ligado na de vocês, estou focado na batalha espiritual, estou entendendo. Vocês querem tirar meu foco para que a obra não continue. Satanás quer tirar o seu foco. Satanás quer tirar o seu foco da palavra de Deus. Só que tinha gente nessa igreja que gostava de conhecer as coisas profundas, o ocultismo. E Jesus falou: olha, tem gente que não se dobrou, mas tem gente que abraçou essa ideia. Mas diz a senhora: outra carga não porei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O que Jesus está apresentando aqui para eles é o seguinte: eu não vou dar uma outra responsabilidade, eu não vou dar uma outra carga sobre vocês, senão de que vocês permaneçam firmes. Meu irmão, talvez essa palavra que eu estou pregando e você está ouvindo, você olha e fala assim: não, apóstolo, eu estou alinhadinho, eu estou certinho, glória a Deus. A palavra que fica para você é: meu irmão, continue firme, continue na mesma pegada, não mude. Continue firme na palavra de Deus, continue firme nos propósitos, continue firme nos valores, não mude, não desista, não pare, Deus é contigo, amém? Se você ouviu essa palavra e fisgou do teu lado aí, você viu erros que está aqui, arrepende-te, porque Ele quer sarar a tua vida, Ele quer te salvar, amém? E para aquele que permanecer fiel, aquele que vencer essas coisas, Jesus disse: eu vos darei poder para governar, eu vos farei estar à minha direita, como eu também estou à direita do meu Pai. Vocês estarão governando comigo, vocês estarão reinando, eu estarei com vocês, vocês estarão comigo. Se cumprindo a oração de João 17, nós estaremos juntos e reinaremos no reino de Cristo, nós reinaremos com Ele. Aleluia! Então vença, vença. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora da gente orar. Essa igreja, ela representa a igreja da Idade Média. Por que ela representa a igreja da Idade Média? Do ano 476 e 1453. Que época foi essa, apóstolo? Para muitos é conhecido como época das trevas. Além de bastante perseguição, é um período de muita, que aparece muito, você vê em filmes isso, né? Bruxaria, coisas de ocultismo.
existe bastante perseguições. É um período que antecede, porque nós vemos que no ano 1517 em diante vai começar um outro período que é do século XVI, onde vai acontecer a reforma protestante. Mas até aqui nós vamos vendo, do ano de 476 e 1453, um período de trevas. Tanto que existe um movimento nesse período que se chama renascença, renascentista. Então nós vemos que é um período que, além de perseguição, agora já houve essa mescla de paganismo com o cristianismo, e aí nós entramos nessa prática de Tiatira, onde existia o espírito de Jezabel. Um período onde traz muita prostituição espiritual, onde coloca muito ocultismo, período de trevas. E infelizmente nós vamos ver que tudo aquilo que foi ministrado aqui abrange muito o período de hoje também. Por mais que seja um contexto histórico de uma época dessas 7 igrejas que existiram na Ásia Menor, por mais que são situações que aconteciam dentro de igrejas que foram igrejas verdadeiras, não são metáforas, nós vemos que elas falam até hoje também. Igrejas que perderam o amor nos dias de hoje, como a igreja de Éfeso. Igrejas que são fiéis, como foi o povo da igreja de Esmirna. Também igrejas que estão com aliança com o mundo, pessoas que não têm aliança com Deus. O paganismo entrando dentro da igreja, como em Pérgamo. Mas também nós vemos a idolatria e a prostituição entrando através do espírito de Jezabel na igreja do século 21. Vamos orar então. Vamos orar pedindo a Deus que Deus fortaleça você que está firme nos caminhos do Senhor, te fortaleça mais. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se você hoje está caído, talvez você gosta de uma fofoca, talvez você gosta de falar da vida dos outros, porque é difícil a gente ver um crente batendo no peito e dizendo: nossa, como eu sou fofoqueiro, como eu gosto de ver o mal das pessoas. É difícil a gente ver esse tipo de oração, mas pelo menos que seja no oculto, você orar e se arrepender dos seus pecados e dizer: não, realmente eu sou fofoqueiro, gosto de uma fofoca, eu gosto de saber da vida dos outros, eu tenho problema. Ai, mulher gosta disso. Meu irmão, para de ser machista, porque não é só mulher não, tem homem fofoqueiro. Tem homem que gosta de saber da vida dos outros. Candinha. É feio. Seja homem, seja mulher, é feio. Tem vezes que as pessoas querem saber minuciosamente. Se uma pessoa comprar um carro, a pessoa tem coragem de perguntar assim: ah, é? Você comprou o carro, mas você pagou à vista ou você financiou? Ué, mas você vai ajudar a pagar? Se perguntar assim, você é grosso, né? Mas a pessoa: mas quanto você pagou? Você financiou ou pagou à vista? Você tem garagem? Onde você vai colocar o carro? Você colocou no seguro? Meu irmão, você vai pagar alguma dessas coisas? Por que você está se metendo na vida do irmão? Aí, seu apartamento, onde você vai morar? Você comprou, financiou, alugou? Você vai ajudar a pagar a parcela? Você vai ajudar a pagar alguma coisa? E o pior é que quando vai na casa do irmão, olha, meu Deus do céu, olho de seca pimenteira, desculpa a expressão chula. Meu Deus do céu, vamos se converter. Para com isso. Espírito de fofoca, pessoal de intercessão dizendo: eu vou apresentar a vida do irmão, dá a ficha inteirinha para você orar por ele. E o irmão foi só sincero, falou: só ora por mim, eu estou pedindo para você. Não, mas eu tenho que passar para os outros. Fofoca. Para, não precisamos disso. Vamos orar e pedir ajuda a Deus. Está aqui um pecador pregando. A palavra não é pecadora, eu sou pecador. E Deus fala contigo, Deus fala comigo, para nosso posicionamento. E sabe o que é bom? Deus nos ama, Deus te ama, Deus me ama, e nós vamos orar firmados nesse amor. Então vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça. Se quiser curvar a sua cabeça, orar, quiser levantar suas mãos, quiser olhar para dentro de você, fica livre. Vamos orar neste momento em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, para que a gente possa ser uma igreja forte, seja uma igreja avivada, cheia dos valores e da presença do Espírito Santo. Pai Santo, eterno Deus, nós pregamos aqui a Tua palavra,
Eu quero te pedir perdão como igreja brasileira, quero pedir como igreja Efrata, quero te pedir como Adilson, como teu servo, Senhor meu Deus, eu quero te pedir, nos perdoa, Senhor meu Deus, como igreja, que muitas vezes falhamos, ó Pai, muitas vezes toleramos, Senhor meu Deus, e às vezes até por amor, que nós queremos ver a conversão de uma pessoa, mas às vezes a pessoa não quer mudar, Senhor, às vezes a pessoa não quer transformar a vida dela, ela não quer fechar com seus valores. Eu te peço, Senhor, nesse momento, Senhor, eu não sei a que hora essas pessoas estão ouvindo a tua mensagem, mas hoje a tua mensagem corta o meu coração, mas conforme diz a tua palavra, tu é aquele que faz a ferida, mas também traz a cura, Senhor, e eu te peço, Senhor, neste momento, traz a tua cura sobre a tua igreja, traz a tua cura sobre o teu povo, Senhor, nos restaura como igreja brasileira, como igreja apostólica Efrata, que nós possamos ser referencial da tua glória, referencial da tua presença. Nós temos ouvidos, estamos ouvindo a tua palavra, mas nós queremos colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor, neste momento, entra em nossos corações, perdoa a nossa igreja, perdoa, Senhor meu Deus, os líderes, perdoa, Senhor meu Deus, todo o teu povo, me perdoa, perdoa-nos como nação, Senhor meu Deus, neste momento, e nos dá, Senhor meu Deus, espírito de ousadia para confrontar Jezabel, para expulsar esse demônio maldito que muitas vezes semeia contenda, semeia fofoca, traz espírito de divisão e de prostituição espiritual dentro da tua igreja, Senhor. Pai, que nós aprendamos como líderes a cuidar do nosso povo, a amar as nossas ovelhas e ter responsabilidade com o teu altar, Senhor. Que essa palavra possa ter falado ao nosso coração, forte como falou o coração, Senhor meu Deus, do teu servo João, a ponto dele perder as forças se teu Espírito Santo não fortalece. Como é duro receber uma carta dessa, Senhor, cartas de confronto, e a tua palavra é clara, Senhor meu Deus, mas nós percebemos em todas as 7 cartas, ainda que com os erros, o Senhor sempre nos chama ao arrependimento. Então que teu Espírito Santo possa gerar esse arrependimento em nossos corações e nos fortalecer para sermos uma igreja madura, prontas espiritualmente. Em nome de Jesus é que eu te peço, amém. Sabe o que o Senhor mostra ao meu coração agora nessa oração? Vigas de madeira. Sabe o que significa isso? Deus está mexendo nas estruturas das pessoas que estão ouvindo essa ministração. Deixa Deus mexer nas suas estruturas, senão a tua casa vai cair. Não é porque uma igreja existe que ela é uma igreja segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos juntos, oremos, Deus te fortaleça, em nome de Jesus. E até a próxima ministração. Forte a igreja que tem a aparência de que vive, mas está morta. Ressurreição sobre a tua vida. Até a próxima ministração, em nome de Jesus. Shalom.